Fala pessoal, eu sou Di Santiago, estamos aqui no mais um episódio de Sem Corte. Tudo é dito do jeito que é. Se você está com problema de multas e não sabe como resolver isso, eu tenho a solução nas mãos para você hoje. Fica nesse vídeo que a solução vai estar com você hoje, você vai poder dirigir à vontade. Eu estou falando nada mais, nada menos do cara que é especialista nisso. Mauro dos Anjos, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Santiago. Que obrigado. honra tê-lo conosco. Nossa, a gente tem um maior carinho por você, pela Kelly. E obrigado por ter aceitado esse convite. E fala de um assunto muito sério que muitos brasileiros hoje enfrentam, né? Não só no Rio de Janeiro, mas como no Brasil e no mundo, né? Me fala, como que surgiu essa ideia da OK Multas? Como que nasceu essa empresa nesse coração lindo aí? Pois é, Santiago. Eu sou formado em administração e eu fiz uma especialização em direito de trânsito. Me especializei em direito de trânsito e fui estudar, porque eu tomei uma multa injusta. E às vezes, um chute na bunda te empurra para frente. Ele não é uma coisa ruim, ele é uma coisa que te faz andar. E aí eu percebi que havia no mercado de multas uma área que estava sendo mal utilizada pelo Estado, porque o propósito do Código de Trânsito é educar o motorista e não punir o motorista, principalmente o motorista que é punido injustamente. E você acha que no Rio de Janeiro, o carioca em si, ele não é muito imprudente no trânsito? Eu acho que ele leva multa? Eu acho que no mundo é assim. Por isso que existe uma lei para disciplinar a conduta do motorista. A lei é feita para disciplinar a conduta da sociedade. É por isso que a gente tem a lei que diz assim, olha, Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direitos e deveres. Código de Trânsito, o motorista, o proprietário de um veículo, ele também tem direitos e deveres. O que não pode é o Estado ou o município punir o motorista de maneira injusta, sem respeitar os direitos dele. Isso é verdade. E fala pra gente, qual é a especialidade da OK Multas? É só recorrer às multas e acabou ou tem outras coisas mais dentro da empresa? Nosso carro-chefe são as multas de trânsito. As multas de trânsito hoje, elas são um instrumento de arrecadação do Estado muito forte. E elas são aplicadas sem critério. Então, nosso trabalho é avaliar em que circunstância foi aplicada a multa e se ela está respeitando a lei. Porque, diferente do cidadão comum, o Estado ele tem a vinculação em cumprir a lei. Ele não pode fazer o que quer. O Estado tem que fazer o que a lei permite que ele faça. O cidadão não. O cidadão pode fazer o que quer, desde que a lei não proíba. E respeite a lei também. E respeite a lei. Mas o cidadão pode fazer o que quer. Por exemplo, se eu quisesse hoje pintar o meu cabelo de azul, seria impossível. Mas digamos que eu tenha cabelo. Eu posso? Pode. Mas se existisse uma lei que me proibisse, aí eu não poderia. Da mesma forma, o Estado. O Estado, ele tem que cumprir o que está na lei. O Estado não pode inventar uma coisa. Então, por exemplo, o que me levou para o mercado de multas de trânsito foi que eu fui multado. Assim como vários brasileiros. Na pele, né? Sofri na pele. Justiça e você foi lá e recorreu. Fui eu, porque eu achei um absurdo. A multa era conduzir o veículo sem capacete. Artigo 244, inciso 1 do Código de Trânsito. Só que eu estava dirigindo um carro. Ninguém dirige carro de capacete. É verdade. Então, aquela multa foi injusta. E quando eu fui protocolar o meu recurso, a minha petição, eu escutei de um funcionário da prefeitura dizendo, não adianta recorrer, é melhor pagar. Mas você não acha que é uma irresponsabilidade do funcionário público não ler ali o documento e tudo mais, eles deixam passar em branco? O que você acha, na sua opinião? É falta de ética? Para quem me multou, vou falar diretamente para o guarda que aplicou a multa em mim. Ele pode ter visto a placa errada. Ele pode ter anotado a placa que seria de uma moto, de alguém que estivesse conduzindo o veículo sem capacete e anotou um dígito errado. É muito fácil um 6 virar um G, um 0 virar um Q ou virar um O. Então, nessa leitura, ele pode ter errado? Pode. Um I virar um 1. É possível. Mas, como são condutas recorrentes, ou seja, erros nas multas acontecem todos os dias. São as mesmas? A gente tem como especialidade essa avaliação e o critério. Você é considerado como um despachante? Não. Não? Explica isso pra galera, porque
pessoa confunde. Então o Mauro é um despachante. Não, não sou despachante. Explica pra gente. O serviço de recursos de multas de trânsito ele pode ser desenvolvido por advogados, despachantes e por qualquer cidadão. Qualquer cidadão que se sinta injustiçado. O que ocorre é que o despachante ele tem uma credencial que permite a ele representar os seus clientes. O advogado, ele também tem a procuração e uma credencial que permite que ele represente os seus clientes. E a OK Multas tem uma credencial que permite que ela faça a captação de clientes e que represente juridicamente esses clientes junto ao órgão de trânsito. Poxa, bacana. Então, o serviço vai além do despachante. O despachante é especializado em legalização de veículo, ou despachante aduaneiro que faz o despacho de cargas de importação, exportação, despachantes imobiliários. A nossa especialização vai muito além disso. Poxa, que bacana. A gente resolve multa de Temos trânsito. uma tacada, né? Faz tudo e muito mais, né? Muito Na mais. verdade, vocês entregam mais daquilo que promete, né? Porque você vê aquela injustiça, você passou por uma justiça Sim. e você fala, eu preciso ajudar essa pessoa. E aquela pessoa que não quer ser ajudada, um exemplo, a gente fala muito de valor de mercado. Uhum. E quando você joga o valor lá para as pessoas, deixa dessa forma. Tudo bem. Como você reage assim? Quando a pessoa não Você dá liga o de caminho. pagar a multa, vou dar um exemplo. O governo federal lançou uma proposta de que a pessoa pagasse a multa por meio da lei 14071 de 2021. Ele lançou essa lei dizendo o seguinte: quem quiser pagar com 40% de desconto, pode. Quem quiser pagar a multa com 40% de desconto, pode. Mas abre mão de se defender. Para quem quer pagar a multa, não tem problema nenhum. O problema são os pontos. Quando ele for renovar a carteira, quando ele for mudar de categoria, quando ele for fazer uma adição na carteira ou expedir a carteira internacional, ele vai receber a mensagem de suspensão. Ele está bloqueado por excesso de pontos. Perdeu a carteira. Ele pagou as multas, abriu mão de se defender, achou que estava fazendo um bom negócio pagando a multa e recebeu toda a pontuação. Bloqueado. Suspenso. Assim, explica pra gente o que é cassação de CNH. Perfeito. Existem dois institutos aí, são duas penalidades. Não tem nada a ver com crime, né? É o crime, Não. assim, de porte de arma. Vamos explicar isso pra galera que é cassação. Será que tá caçando o cara que fez um crime? Não. É cassação de CNH. É o quê? É nos pontos? Ótima pergunta. É multas? Boa pergunta. Vamos lá. O Código de Trânsito prevê penalidades. E quais são elas? A multa, a perda do direito de dirigir, a cassação e a suspensão do direito de dirigir. O Código de Trânsito traz essas 4 punições. O que ocorre a multa, todo mundo sabe o que é. É o valor pecuniário, é o dinheiro que você paga. A pontuação está junto. A suspensão ocorre quando você excede o limite de pontos ou quando você comete uma multa autossuspensiva. Uma multa que sozinha paralisa. Ela suspende o teu direito de dirigir. Por exemplo, dirigir sem capacete, pilotar a moto sem capacete, é uma infração punível com suspensão do direito de dirigir. E tem essa questão também de nível, né? De multas, né? Grave, gravíssima. Sim. Aí você me perguntou da cassação. Diferente da suspensão em que você fica bloqueado por um tempo, a cassação significa o seu direito de dirigir foi cassado. Você não pode mais dirigir. E aí você precisa ficar 2 anos paralisado e depois voltar para a autoescola e fazer todo o processo de novo. E eu sou obrigado a fazer? Senão você não se reabilita. Que isso? Você tem que passar pela reabilitação, que é diferente, De reciclagem. diferente da reciclagem. E o que você acha, assim, na sua opinião? O sistema da lei de trânsito é fraco? Acho que é. Porque Onde que eles falham mais, assim? A falha maior... quando você usa o Código de Trânsito simplesmente como uma ferramenta de arrecadação do Estado, aí já está o erro. Exemplo, excesso de velocidade numa rodovia. Uma rodovia que tem muito acidente, ela precisa ter limite de velocidade?
Precisa, porque ela tem muito acidente. E a gente precisa controlar a velocidade das pessoas, porque as pessoas têm pressa. As pessoas estão sempre com pressa. Esse que é o mal do ser humano, tem pressa, né? Pois é. Só que o que acontece? No momento em que eu digo que a rodovia tem aquele limite de velocidade, eu preciso cumprir o que está na lei, que é sinalizar. Colocar placas de sinalização nos lugares certos. Porque é muito comum que você, quando está dirigindo numa rodovia cuja velocidade é de 90 por hora, 110 por hora, do nada você vê um radar dizendo que a velocidade é 40. Como é que você sai de 110 para 40 no intervalo de 10 metros? Os radares mudaram, né? Agora está totalmente diferente. Muita gente reclamando por causa disso. Por causa da falha na sinalização. A rodovia precisa ser sinalizada. O radar precisa ser sinalizado. Porque qual é o propósito do radar? Não é mostrar para o motorista que a velocidade precisa ser reduzida? Sim. Agora, se o motorista vai chegar no radar e ter uma surpresa, colocaram um radar novo ali, não avisaram nada para ninguém. Aí o Estado erra. O Estado está espremendo o cidadão, multando, aplicando punição no cidadão sem dar a principal ferramenta para a educação do cidadão, que é o cumprimento da lei. O objetivo não deveria ser punir, o objetivo deveria ser educar. Né? Educar. E é o que acontece no Brasil, ninguém é educado, né? Não. E também eu acho que o brasileiro em si, eu não falo só o governamental, mas o brasileiro em si, ele procrastina muito. Às vezes você dá aqui a semente, ele já quer o fruto. Sim. Ele não quer passar o processo. É pressa. Todo mundo tem pressa. E fala pra gente que... eu sei que você tem uma sócia, né? Senhora, sua esposa, Kelly. Uhum. E qual é a função da Kelly? Assim, como que vocês separam casamento com a vida profissional? Como que é isso? Eu já tô acostumado com isso. A gente tá no escritório, a gente tem mais ou menos 5 anos trabalhando junto. E a gente vai fazer agora 11 anos de casamento. Caraca, eu fiz 1 ano. Parabéns. Boda de papel. Parabéns. Eu vou fazer agora 11 anos de casamento. Então, a gente segue no escritório basicamente a rotina da nossa casa. Entendeu? Então, ela diz... Consegue separar aí? Sim, porque para mim é muito igual. Eu obedeço o que ela manda fazer. É igual eu. Então, a Paula, não muda nada. Ela trabalha comigo, ela vai mandar eu fazer alguma coisa, eu vou fazer. Então, é igual em casa. Não muda nada. Me responde pra gente assim, acho que até as pessoas que estão assistindo agora, multa na questão de bafômetro, resolve pagar? Claro que resolve. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, o único escritório que está conseguindo cancelar multa de lei seca, de recusa ao bafômetro, é a OK Multas. E como que recorre? Porque nesses 5 anos que eu atuo com direito de trânsito, toda vez que eu vi um auto de infração de lei seca, eu vi um erro. Porque quem preenche é um servidor, ou seja, um militar, ou um servidor civil do Detran, que preencheu aquilo ali, mas não conhece nem a resolução que instituiu a lei seca. Então, requisitos obrigatórios são desrespeitados na lavratura do auto. Você se considera tipo um juiz da lei de trânsito? Não. O juiz é quem julga. Um advogado? Não, nem posso ostentar isso. E, assim, com certeza, quando você resolve um caso de multas, é muito bom você sentir-se bem com o resultado do seu trabalho. E fala pra gente assim, com certeza várias multas que você já resolveu, recorreu, mas qual foi o maior caso problemático que você teve e conseguiu ganhar na justiça? Assim? Tá, eu posso dizer o caso de um cliente nosso, que não mora no Brasil hoje. É um cliente que se tornou um amigo. Ele era muito novo, muito jovem, e aí ele estava com um carro de luxo e foi abordado numa blitz. Só que ele não bebe. Mas você fala blitz de lei seca? Blitz de lei seca. Essa pega todo mundo, né? E ele não bebe. Só que no momento da abordagem, o policial foi desrespeitoso com ele. De repente, por ele ser muito jovem, ele tá com um carro muito caro. Não esse carro aí. Pois é, o policial, ele se sentiu ofendido pelo policial. E aí o policial empurrou o equipamento na boca dele para fazer ele soprar. Os dois quase entraram em vias de fato, quase saíram na mão. Que isso? Ambos errados, né?
assim, só quem A tava falta lá de na hora. paciência, né? Só quem tava lá na hora para dizer o que realmente aconteceu, mas a realidade é que o policial aplicou uma multa de recusa do bafômetro e quase aplicou desacato, que aí já não é uma infração de trânsito, é um crime. Se eu tiver lá na lei seca, aí eu tô gravando, porque sabe que é influência hoje, né? Uhum, Ah, gente, lei seca agora, eu vi um vídeo assim ontem. uhum. E o cara tomou multa. Ele soprou lá no bafômetro, aí o guarda falou, vai tomar uma multa agora, por causa do celular. Sim, Isso pode ocorrer? vamos lá. Não existe multa por usar o celular. Hoje Então, não existe essa tá errado multa. Então, se você for pego na rua usando o seu celular, você não é multado. Quando que você é multado por usar o celular? Quando você estiver ao volante. Então, eu assisti recentemente um vídeo na internet de um camarada que caiu na blitz da lei seca, mas ele estava manuseando o celular enquanto era abordado. Só que ele estava com o veículo ligado, ele estava dirigindo, ele começou a filmar antes da abordagem. Então, ele foi multado por manusear o celular. Claro, não por manusear o celular apenas. Ele foi multado por dirigir manuseando o celular, o que é uma infração de trânsito. E fala pra gente, muitas pessoas do Rio de Janeiro, né? Pelo menos no Rio de Janeiro viaja muito a galera, né? Região dos lagos. Como que as pessoas podem evitar as multas de fim de ano, assim? Ah, eu preciso ver minha documentação, eu preciso ir em algum lugar para ver se o carro tá tudo certo. Mas vamos supor, eu tomei uma multa no fim de ano. Aí eu só vou pagar ela agora. Eu consigo recorrer a essa multa ou não? Eu tenho que pagar ela no dia que eu tomei? Boa pergunta. Primeira coisa, a pessoa dúvidas, que né? só vai tomar multa quem dirige. Faz parte. Mas vamos supor, se eu não tenho carteira, eu dirijo o seu carro. Sim. A multa vai para quem? Para você ou para mim? Então, são aplicadas duas multas nesse caso, principalmente se o policial conhecer um pouquinho de código de trânsito. É aplicada a multa por dirigir sem CNH, que fica vinculada ao seu CPF e ao veículo. Caraca, até isso acontece? Claro. Você está dirigindo sem CNH. Quem foi abordado? Foi você. Sim, você foi abordado. Fica vinculado ao seu CPF. É aplicada a multa para você. É identificado. E a pessoa que tem habilitação perde ponto. A pessoa que tem habilitação não perde ponto porque não foi uma conduta dela. Não era ela que estava dirigindo. Não tem ponto nesse caso. Só que a pessoa que emprestou o carro para alguém sem habilitação vai receber uma multa gravíssima de R$880. E, assim, qual é a diferença? Multa de trânsito. É tanto para o veículo quanto para as pessoas que têm CNH? Como que funciona isso? O efeito da multa. Eu tomei uma multa. Perfeito. Como que funciona? Você tomou uma multa por excesso de velocidade. O radar era 40 km por hora, você passou a 60. Multa de excesso de velocidade. O valor financeiro fica preso ao carro. A multa fica na responsabilidade do proprietário do veículo. E a pontuação? A pontuação vai para o motorista, desde que ele seja identificado. Então, por exemplo, se você tem um carro, você emprestou para sua esposa e ela cometeu essa infração, a pontuação cai para você se você não disser que foi ela. Você tem um prazo de 30 dias para dizer quem estava dirigindo. Deixa eu te fazer outra pergunta que é interessante, que eu acho que todo mundo também tem essa pergunta. Vamos supor, eu tomei uma multa hoje, aí chegou lá para minha notificação para pagar essa multa, e vamos supor, paguei a multa. Só que depois eu percebi que a multa foi engano, foi errada. Eu consigo recorrer depois do pagamento? Pós-pagamento? Se Eles devolvem o dinheiro? se recorre. Se você recorrer e a multa for cancelada, eles devolvem o dinheiro. Se você pagar com 40% de desconto e for assinante do SNE, do Sistema de Notificação Eletrônica, então você abriu mão de se defender. Caraca. Aí você vai apresentar a defesa e o órgão, teoricamente, ele pode rejeitar a defesa. Aí você só pode recorrer judicialmente se você quiser. E você acha que é falta de informação das pessoas? Claro. Tanto que as pessoas, quando fazem a assinatura, quando aderem ao SNE, ao Sistema de Notificação Eletrônica, elas não sabem o problema que elas geraram. Então, se você, motorista, recebeu uma mensagem no aplicativo Carteira Digital
para aderir ao SNE, não adira ao SNE. Não faça isso. Por quê? Se você comete uma infração, o órgão de trânsito ele tem um prazo para te notificar, para enviar uma cartinha para você, para sua casa, ou para publicar em diário oficial. Ele tem um prazo para fazer isso. Se ele não fizer dentro do prazo, a multa é cancelada. Agora, se você aderiu ao SNE, quando a mensagenzinha chegar para você, você já foi notificado. O órgão não precisa expedir cartinha. Ou seja, o teu prazo corre mais rápido, porque você recebeu o eletrônico. Já acelera o... E você não pode dizer que não recebeu a cartinha. Porque tá no digital. Então, se você aderiu, desadira. Não sei nem se esse verbo existe. Mas desadira. Vai lá e clica em cancelar a adesão. Cancela, gente, pelo amor de Deus. Não assine o SNE. É uma furada, é uma roubada e só vai prejudicar o teu direito de dirigir. Agora fala pra gente assim, por que jogar lixo na rua, um veículo, é uma multa grave? Por que? Tudo bem, acontece. Já aconteceu isso comigo. Eu já joguei. Eu no veículo já joguei, assim, um lixo ali na rua. Uhum. Mas por que é uma multa tão grave? Mais uma vez, é para educar o motorista. Sim. Então, quem joga lixo na rua... Não precisa ser uma multa tão grave assim. Você acha que a lei de trânsito Qual é o lixo? Vamos colocar assim, um papel de bala. Papel de bala. Perfeito. Por exemplo, aconteceu. Papel de bala é lixo? É. E uma garrafa de vidro? Também. Se torna lixo, né? Então, qual é o critério que eu vou usar? Eu digo, olha, na lei eu posso colocar lá um papel de até 3 gramas, pode. Uma garrafa de vidro, de cerveja... Na verdade, não existe. Não lixo pode. É lixo e acabou. Lixo é lixo. É uma maneira de educar. Você cria uma regra rígida para educar todo mundo. Porque um papelzinho de bala pode não acontecer nada com outro veículo que está vindo atrás. Mas uma garrafa de plástico pode provocar um acidente gravíssimo. Verdade. Mauro, fala pra gente o que é CRLV. CRLV. O que é isso? É importante isso? Eu falei certo? Eu falei? Falou. Falei certo. Tá certinho. Viu? Tô estudando, viu? Eu estudei para chegar aqui, hein? CRLV. Certificado de licenciamento... Não, desculpa. Certificado de registro e licenciamento veicular. E todo motorista tem que ter. Por quê? Porque ele mostra que o teu veículo está regular dentro daquele ano. O CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, ele serve para mostrar que você está em dia como se fosse com o IPVA, pagamento de impostos. Tinha um documento de PVA, isso? Mas só que para a pessoa, para o motorista? O IPVA é uma ferramenta de arrecadação do Estado, vai para a Secretaria de Fazenda. Mas você paga uma taxa de licenciamento, que é a GRT aqui no Rio de Janeiro. Além do IPVA, você precisa pagar as taxas de licenciamento para licenciar o veículo no ano. E as multas que você tomar, senão não licencia. Caraca. Então, por isso que eu recomendo sempre recorrer. Porque o recurso ele paralisa a multa. O Estado não pode te cobrar uma multa paralisada. Entendi. E vamos falar de frota, de caminhões. Que é muito importante até para o caminhoneiro que está assistindo, tem amigos que são caminhoneiros. Vamos supor, eu sou o dono da empresa e o motorista tomou uma multa lá no radar. Essa multa, ela vai para quem é o dono da frota? A empresa recebe essa notificação ou o motorista? Ótima pergunta. Você tem um caminhão que pertence à empresa Santiago Transporte. E o Santiago Transporte tem 30 motoristas. Quem aplicou a multa, se for uma multa aplicada por instrumento, por radar ou por avanço de sinal... É porque você falou assim, vai a multa para o carro, Sim. o veículo, e para a pessoa que tem a CNH. Se foi uma multa aplicada por um instrumento, seja um radar, seja um avanço de sinal, uma câmera de vídeo, sem a abordagem do motorista, não tem como saber quem estava dirigindo. Se foi o motorista 1, se foi o motorista 2, se foi o motorista 30. Então, o que eles fazem? Eles multam o dono do veículo. Caraca. A multa vai para a empresa. Então, a multa vai lá para Santiago Transportes. Quem tomou a multa? A Santiago Transportes. Empresa. Só que tem um detalhe. Mas não tem pontuação. Não tem. Mas aí você não consegue educar o motorista. Então, o que a lei fez? Por isso que acontece muito isso no Rio de Janeiro. A lei criou a multa NIC. Multa por não identificação de condutor.
A lei criou isso. Grave. Por quê? Se o dono de uma frota não indica quem estava dirigindo para aquele motorista receber o ponto e ser punido, a empresa é punida 2 vezes. Então, se aquele camarada tomou uma multa de R$ 1.460 por ultrapassar no acostamento, se ele tomou uma multa de quase R$ 1.500 e não indicou quem era o motorista, o governo vai lá e aplica outra multa de R$ 1.500 por não identificação de condutor. E eu sou obrigado a pagar. Senão você não consegue nem licenciar o veículo. Caraca. E fala pra gente assim, cara, eu acompanhei a OK Multas, né? A gente teve um trabalho bacana. Cara, e me fala, como que é ficar por trás das câmeras gravando comercial? Fala pra gente assim, como que você se identifica como empresário, né? E ator ao mesmo tempo, porque a gente gravava os vídeos, cara, e era muito, muito bacana. Ele é ator, tá? Merece ir na Netflix. Me fala, como que você se sentia assim? Não sei. Eu acho que para mim é muito natural falar em público, né? Eu acho que é muito natural. Mas eu realmente prefiro trabalhar nos bastidores, defendendo o direito de dirigir. Eu acho que tem pessoas até mais qualificadas do que eu para poder falar e gravar os comerciais. A Kelly mesmo, ela é muito boa. Ela é muito boa, ela é muito melhor do que eu nisso aí. E fala pra gente aqui agora, como que as pessoas acham a OK Multas? Onde que a OK Multas está localizada? Ela atende o Brasil inteiro? Como que funciona esse trabalho? Então, hoje o Brasil tem mais de 5.000 prefeituras. Todas elas podem aplicar multa de trânsito. O Brasil tem 26 DETRANs. Todos eles podem aplicar multa de trânsito. O Brasil tem os DERs, Departamentos de Estradas e Rodagens, a GETRANSP. O Brasil tem o DENIT, o Brasil tem a NTT, o Brasil tem a PRF, o Brasil ainda tem a PRF, e todos eles podem aplicar multas de trânsito. Então, aonde entra o serviço da OK Multas? Se você foi multado, e honestamente, não importa se foi uma multa justa ou injusta, porque o Estado precisa conduzir dentro da lei. Se você foi multado, você tem o direito de recorrer. Justa ou injusta, o julgamento vai ser lá na frente. Mas o direito de recorrer é seu. Está na Constituição, não abra mão disso. Porque o direito de recorrer permite que você mantenha o seu direito de dirigir, permite que você corrija injustiças que o Estado comete na aplicação da multa e permite que você tenha tempo para poder negociar esse pagamento. Principalmente porque, se for encontrada uma nulidade da multa, ela não precisa ser paga. Se você fosse responsável das leis de trânsito no Rio de Janeiro, o que você mudaria? A maneira com que elas são aplicadas. Se eu fosse responsável pelo Código de Trânsito de um modo geral, a maneira que elas são aplicadas deveria mudar. A preocupação do Código de Trânsito deveria ser educar e não punir o motorista e uma ferramenta de arrecadação do Estado. Eu acredito, inclusive, que os valores arrecadados com multas deveriam ser investidos em programas de educação nas escolas, na base, para que as crianças já crescessem... É um projeto bacana, hein? Obrigado. Já crescessem com essa educação para o trânsito. Existem muitas coisas... menos infrações. Porque existem muitas coisas que acontecem por imprudência. Mas se tivesse, você acha que a OK Multas existiria? Existiria. Mesmo com esse projeto? Porque mesmo assim as condutas, os erros continuariam acontecendo. Porque ninguém é perfeito. Exato. O ser humano ia continuar errando e a administração pública ia continuar errando. E fala pra gente, multa com foto. Certo. Vale a pena recorrer? Claro. Vou te dar um exemplo. Aconteceu agora com um amigo meu lá em Brasília. Ele tem um Kwid. Ele tem um veículo de pequeno porte, 1.0 aqui no Rio. E ele tomou uma multa em Brasília. E ele não estava em Brasília. Pedimos a foto. Mandaram a foto. A placa estava errada e era uma ambulância. Não era um Kwid. Pedimos a foto, fizemos o recurso. O primeiro julgamento, mesmo com todas essas provas, dizendo, olha, esse veículo é um Kwid e a placa é essa. Vocês aplicaram a multa em cima de uma ambulância, que a placa não era nem parecida com a do Kwid,
e multaram o Kwid. A foto mostra que é uma ambulância. Cancelem essa multa. Você acredita que três servidores da banca de julgamento disseram não há erro na multa? Isso. 3. Foi necessário entrar com um novo recurso e aí a gente conseguiu cancelar essa multa. Ah, que bacana. Vou pegar esse gancho seu. Multas de trânsito do estado. Uhum. Eu tenho que responder ao estado que eu fui multado ou ao meu estado? Ao órgão que multou você. Você sempre vai se multado em reportar ao Minas. órgão. Ao órgão de Minas que te multou. Seja o Detran, seja a Prefeitura de Belo Horizonte ou a Prefeitura de Juiz de Fora, você precisa entrar com recurso na autoridade de trânsito que aplicou a multa. E em questão de multas de radar? Uhum. Porque tem 2 tipos de radar, não tem? Tem o radar metrológico e o não metrológico. Qual a diferença dessas multas? Ou é a mesma coisa? Cara, basicamente, o metrológico serve para medir. Ele serve para medir, por exemplo, ele vê que velocidade que você estava transitando. Esse radar, ele serve Mas a para... recorrência das multas são iguais? São iguais. Entendeu? Mas Só que que muda o radar metrológico, ele mede basicamente velocidade. Uhum. E o radar não metrológico, ele mede conduta. Ele verifica a conduta, mas geralmente tem um agente lá olhando a câmera e vendo você cometendo aquela infração. Então, essa câmera E fica... acontece justiça aí também? Claro que acontece. Ontem mesmo, a gente pegou um cliente que tomou duas multas simultâneas pela mesma infração. Por exemplo, se você está conduzindo uma moto sem capacete, é justo que você seja multado? É justo, Não. claro que sim. Você está conduzindo a moto sem capacete, é justo que você seja multado. Sim. Agora, vamos dizer que aqui tem um policial, aqui tem outro policial e aqui tem outro policial. Os 3 viram você conduzindo a moto sem capacete. Quantas multas você tem que levar? Os 3 viram. Você tem que levar uma. Só que o que aconteceu ontem? Ontem veio um cliente em que 3 policiais aplicaram a mesma multa no mesmo dia, no mesmo horário, com a mesma conduta. Isso acontece muito na lei seca, não acontece? Não, na lei seca não. Mas, pô, você tá passando uma lei seca assim, e aí seu veículo tá tudo certo. Uhum. Aí a gente sabe que tem hoje os policiais que, enfim, a gente não vai falar a questão, mas que partem para esse lado, vai ali, quebra ali o para-brisa, quebra ali o farol. Não pode quebrar. E aí, a gente sabe que acontece Não isso. não pode. E se aplicar a multa? Não pode. Vamos colocar o seguinte. Hoje, todas as operações da lei seca, elas são filmadas. Todas. O agente que te aborda, ele tem uma câmera aqui, que não deixa que esse tipo de coisa aconteça. Não Mas permite que isso existe aconteça. lei seca assim, sem autorização? Do nada, acontece do nada? Não, você tem que ter uma ordem. Aqui no Rio, pelo menos, momento. da Secretaria de Governo, a ordem vem descendo. Sai da Secretaria do Governo, vai para o batalhão, aí engloba Detran, em algumas ocasiões engloba o Detro. Então não é assim. E esses carros que, vamos supor, eu vejo, essa semana mesmo eu vi 2 carros de polícia fecharam a rua no tanque Sim. e começaram. Isso se considera lei seca, não? Não, isso não é uma operação lei seca. Isso Não, é uma né? blitz de rotina. Só que essas blitz, geralmente, ou deveria Eu posso ser a tomar regra... uma multa ali e recorrer? Pode, normal. Mas a regra é que haja uma ordem de serviço para a realização de blitz. A regra é essa. Tem que Mas ter uma se eu- ordem de serviço. Alguém teve que dar autorização para fazer aquela blitz. Isso não, caso não teve. Vamos supor, eu não consegui autorização. Um exemplo, tá? Uhum, Aí lá, eu sou policial, fui lá e fiz. Aí eu multei você. certo. Você recorreu, eu posso perder tanto essa questão não sei se fala não sei se é a ata que fala da polícia, não sei. Você recorre e ganha. Quem é prejudicado é o policial e não o condutor, correto? Não há prejuízo para o policial que aplicou a Mas multa. se ele não Não. tiver com mandato. O que acontece é o seguinte, nem todo policial pode aplicar multa. Somente aqueles que são conveniados ao Detran ou à prefeitura para aplicar a multa. Então pode ser que eu e você entremos para a academia de polícia, nos formemos policiais e eu seja Porque, na credenciado verdade, junto quem ao faz a Detran, multa é o guarda de trânsito. o guarda de trânsito e o policial com convênio junto ao órgão de trânsito. Entendeu? Mas geralmente o guarda municipal, o agente de trânsito, o policial com convênio, sim. Mas, por exemplo, um outro policial sem convênio com o Detran não pode aplicar multa. Essa não é a função dele. Então, é uma outra pergunta que eu acho que é interessante também. Em caso, vamos supor, Paula tá passando mal, por exemplo, Paula tá grávida, recebo, senhor.
Vamos supor, ultrapassei o sinal vermelho. Sim. Artigo 208, correto? Sim, correto. Certo? Tá certo. Estudei. Isso aí. 208. Eu consigo recorrer a essa multa gravíssima? Claro. Você consegue recorrer. E aqui no Rio de Janeiro, a chance de você ganhar é muito grande. Mas nesses casos especiais, né? Periculosidade. Ah, tá. Mas se não for isso, eu não consigo Não, recorrer. vamos lá. Vamos lá. Avanço de sinal vermelho. Em qualquer situação você pode avançar o sinal vermelho? Não. Não. Na verdade, em nenhuma situação você deve avançar o sinal vermelho. Porque você coloca em risco a sua vida e a vida Sim. de quem vem no cruzamento. Só que tem um detalhe. Você está com a esposa tendo uma criança atrás ou alguém passando mal, um caso de urgência e emergência. Você vai usar todas as cautelas necessárias para furar o sinal, para avançar o sinal. Vai vir multa? Vai. E você pode colocar na sua defesa que foi uma situação de perigo ou risco de vida. Bacana. Foi uma situação de força maior. E fala aqui pra gente qual a importância do condutor que está nos assistindo Uhum. do prazo para recorrência. Sim. Quando você recebe uma multa de trânsito, você tem um prazo para recorrer. Um prazo para dizer para a administração essa multa é injusta por conta desse motivo. Um exemplo disso. Um motorista de aplicativo, aqui no Rio de Janeiro, motorista de aplicativo aqui no Rio, foi sequestrado. E ele ficou no banco de trás, enquanto 2 marginais conduziam o veículo cometendo todas as infrações possíveis. Avançando sinal vermelho, excesso de velocidade, e entraram e empreenderam fuga. Tendo o motorista como refém. Lá na frente liberaram ele. Depois de fazerem alguns saques nas contas, liberaram ele. Ele recebeu 18 multas. Meu Deus. É muita, né? Ele recebeu 18 multas, mas ele estava em estado de choque. E ele permaneceu em estado de choque durante um bom tempo. O que aconteceram com essas multas? Fala você. Ele não recorreu, ele foi multado, o Estado não sabe que ele foi sequestrado. Mas ele não deu parte, nada? Meu Deus. Vamos dizer que ele tenha dado parte numa delegacia. Quem aplicou a multa? Não foi a Secretaria de Trânsito? Ele tinha que informar para a Secretaria de Trânsito. Olha, Secretaria de Trânsito, fui sequestrado, cometeram várias multas, está aqui o boletim de ocorrência. Mas mesmo se ele apresentasse, vamos supor, nesse caso de transferência bancária e tudo mais, ele não conseguiria recorrer? Mas ele precisa provar isso, não basta a declaração dele. Ah, Ele precisa provar isso. Então ele vai mostrar o boletim de ocorrência, ele vai mostrar os saques e ele vai pedir, olha, eu fui sequestrado, cancelem essa multa. Mas ele tem um prazo para fazer isso. passou Não é o prazo, quando já ele era. quiser. Não. Ele tem um Entendi. prazo. Se ele não respeitou o prazo, Mauro, mesmo assim ele não tem direito? Tem, porque ele perdeu um prazo meramente administrativo. Ele pode acionar um advogado e entrar na justiça contra essa injustiça. E aí ele pode ter as multas canceladas. Mas ele perdeu o prazo para recorrer na via administrativa, agora só na judicial. Cara, que bacana. Você que está nos assistindo, você tem que saber a importância de recorrer, porque isso muda tudo, né, Mauro? A gente sabe que hoje o brasileiro ele é muito preguiçoso em algumas coisas. Quando vai resolver o problema, ninguém quer resolver, né? O brasileiro não sabe. Sendo muito honesto, Santiago, a gente frequenta a escola no ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, depois o nível médio. A gente termina a escola sem saber nada. Verdade. Não há educação para trânsito, não há educação para direito do consumidor, não há educação constitucional. As pessoas não sabem os seus direitos, elas não são educadas sobre os seus E direitos. onde que as pessoas possam verificar esses direitos? Existe um livro, existe um site, existe algum portal? Eu preciso conhecer meus direitos de trânsito. Ela pode entrar na internet, existem milhares de conteúdos, milhares de conteudistas maravilhosos, referências em direito de trânsito, e na internet ela vai encontrar todo tipo de linguagem. Ela vai encontrar desde a linguagem mais simples para o cidadão, que quer apenas conhecer um pouquinho dos seus direitos e obrigações, e vai encontrar também linguagens mais sofisticadas, que é para as pessoas que trabalham com direito de trânsito. Tem muito conteúdo. Bom, no nosso canal a gente também tem bastante conteúdo lá. Se você não é seguidor da nossa página no Instagram, eles vão colocar o link aqui e lá você vai ter acesso a muito material informativo para você que quer aprender sobre direito de trânsito.
E fala pra gente o que é essas multas de gestos obscenos. É uma multa grave, é uma multa gravíssima? Não tem esse negócio de multa assim? Vamos supor, você passou... Porque o trânsito do Rio de Janeiro, meu amigo, só Jesus. Ontem eu tava indo pra Barra, né? Pra aqui pra Barra mesmo. Aí, sem querer, o motorista fechou o motoqueiro. Uhum. O motoqueiro não deu um chute no retrovisor assim? Sim. Aí o motor fez assim. Então, posso levar multa por causa disso? Pode, você pode ser Mas multado. Isso sim. Você pode ser multado pela maneira que você está dirigindo. Pelo gesto em si, não. Mas e se tiver registro de foto? Não, mas pelo gesto em si, não. Na verdade, o que acontece? Explica isso pra Quando gente. você ofende alguém, Ah, nós temos um crime aí. Crime de injúria. Entendeu? Então, quando você ofende alguém, a pessoa se sente injuriada, afeta a sua honra. E aí ela pode fazer um registro de ocorrência contra você e até te processar judicialmente. Isso, Mauro. Mas no trânsito, eu acho que as pessoas estão muito estressadas e falta muita cortesia no trânsito. Ninguém quer dar a vez, ninguém quer ceder. Mas a gente sabe ninguém que quer dar passagem. não existe esse corredor de moto, né? Na lei de trânsito em si. Não, o carro, uma moto atrás do carro e acabou. Está sendo experimentado isso com legislações complementares. Você acha que isso acaba? Eu acho que é uma conduta excelente ter o corredor de moto. Só que as pessoas não estão educadas para isso ainda. Você entende a necessidade de investir em programas educacionais de trânsito desde a escola? Porque o garoto, desde a escola, precisa aprender que dar grau em moto não é curtição, é coisa de retardado. O cara precisa aprender, desde pequeno, a olhar para os dois lados da rua quando for atravessar e prestar atenção naquele cidadão no pedestre que está passando sem olhar. Porque a responsabilidade é do motorista. Essa questão também do barulho também. Barulho de cano. Eu estou impressionado como é que a falta de educação está afetando não só as infrações de trânsito, mas também os crimes de trânsito. Porque, acredite, existem crimes que acontecem no trânsito. E aumentaram muito? Aumentaram os casos da pessoa usar o carro como arma, por exemplo. Claro, você usar o carro para atingir alguém intencionalmente. Intencionalmente. Isso. E as pessoas não estão medindo isso. Isso tem que acabar. Mas isso passa por um programa de conscientização e educação. E você acha que as pessoas vão aceitar isso? Claro, principalmente se forem na base. Elas não querem ser educadas nem em casa, nem nas escolas? Mas tem que ser. Aí é obrigação do Estado. Infelizmente, a parte de educação moral, ela é dada pela família. Os valores familiares, as condutas, a maneira de agir, o caráter, ele é formulado pela família. Mas a educação básica, e aí eu falo de educação básica, matemática, português, as ciências como um todo, as linguagens, mas também a vida em sociedade. Isso tem que ser ensinado pela escola. E como você vê o nosso Brasil daqui a 5 anos? Do que a gente está vivendo hoje? Nesse caso, eu não sou otimista nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Caraca, profundo, né? Eu sou um realista esperançoso. Eu acredito que tem tudo para não ser melhor, mas também acredito que pior que tá não fica. Mas no fundo, eu vejo que a situação é difícil, ela é complicada, ela envolve fatores morais, sociais, financeiros, ela envolve muitos fatores educacionais, mas eu penso que ainda existe um grupo de pessoas que está preocupada com isso. E um grupo de pessoas que vai se doar, se entregar para tentar amenizar as perdas futuras. E baseado nessa crença, eu posso dizer que eu sou um realista esperançoso. Eu vejo que está difícil, eu consigo enxergar as dificuldades, mas eu tenho esperança de que esse pequeno grupo de pessoas vai fazer diferença. Cara, que bacana. Nosso papo passou rápido, né? Foi muito rápido. Cara, eu quero que você olhe para a câmera ali e fale para as pessoas que estão com problema de multas, como que ela possa resolver essa questão, porque eu lembro que eu até indiquei, tio da Paula, hein? Resolve as suas multas, hein? Eu indiquei o tio da Paula, não sei se ele entrou em contato, mas é sério. As pessoas não sabem dessas informações importantes que você passou pra gente hoje. Eu quero que você volte. Obrigado. Isso é muito importante. A gente vai trazer a Kelly aqui também, que ela tem que estar aqui para falar mais sobre
essa questão. Mas deixa ali um comentário, uma mensagem para essa galera que precisa resolver as multas. E tem um tempo, né? É urgente esse tempo. Sim. Deixa aí, contigo, a palavra é sua. Ok. O Detran acabou de lançar mais de 40 mil suspensões nos últimos 3 meses. Ou seja, de dezembro para cá, mais de 40 mil pessoas foram suspensas, tiveram o direito de dirigir bloqueado, paralisado. E desse montante de 40 mil processos, mais da metade é ilegal, é irregular. Mas as pessoas não sabem disso. Então, quando elas buscam ajuda lá no órgão de trânsito, elas, por desconhecimento da lei, acabam tendo que cumprir uma punição desnecessária. Lembrando, a gente não defende a infração, a gente defende o infrator. Mas esse infrator, ele também tem direitos. Ele precisa ter o trâmite do processo feito de maneira regular. Então, se você foi bloqueado, suspenso, traz o processo para a gente olhar. Se essa punição foi indevida, nós vamos cancelar o seu processo. Nós vamos cancelar o seu bloqueio. E você vai ter o seu direito de dirigir restabelecido, por força da lei. Aqui, uma última pergunta, até que você falou sobre isso. Você recorreu lá. Isso é até interessante. Mas o condutor, ele foi comprovado que ele está errado. Sim. Como que você dá essa resposta aí para o cliente? Olha, recorremos, mas não conseguimos. Como que funciona isso? Você é frio? Não, olha só, você está errado. Não, você... Quando a gente não vence um recurso... Isso, como que funciona isso? Isso é interessante. Eu estou trabalhando com direito de trânsito há 5 anos. 5 anos que eu tenho a experiência de trabalhar com direito de trânsito. Nesses 5 anos eu atendi mais ou menos uns 4 mil pessoas. Eu nunca precisei dar essa notícia. Porque assim, nesses 5 anos, até hoje, eu não perdi um recurso. Eu não perdi um processo de suspensão. Mas se caso aconteça, você é um cara bem tranquilo para avisar? Mas a realidade é essa. Quando a pessoa contrata um profissional, um operador do direito, para poder fazer o recurso de uma multa de trânsito, seja ele um advogado, um despachante ou um escritório, ela precisa entender que ele vai fazer a defesa dela, mas ele não vai fazer o julgamento. Quem vai fazer o julgamento é o órgão de trânsito. A gente vai fazer a melhor defesa, a defesa mais técnica, mais robusta, mais completa. Quem julga é o órgão. A gente não Quer dizer, depende do órgão para... Depende do órgão. A gente não tem como interferir nisso. Porém, o conhecimento, os argumentos jurídicos, os argumentos técnicos e principalmente o conhecimento da legislação de trânsito e da maneira como o órgão interpreta, eles podem levar ao cancelamento da multa sempre. E se ela não for cancelada, se ela tiver nulidades e ela não for cancelada pelo órgão de trânsito, ainda cabe o recurso judicial. O advogado pode representar judicialmente contra o Estado. Que bacana. Então, nosso trabalho é esse, é defender o motorista. Mauro é sinistro. Quantos processos já ganhos? Até hoje, 4 mil. 4 mil? O que você está esperando para recorrer? É 4 mil processos ganhos na justiça. Agora, a decisão é sua. Se você quer realmente recorrer e ter ali, ó, a certeza, porque eu vou te falar, esse cara é bom no que faz. Sabe o que é o diferenciado em você? Quando você se propôs a fazer isso, eu falei com a Paula, vai dar certo. Porque tudo que você bota a mão dá certo. Obrigado, irmão. E obrigado por ser referência pra gente. Você é um cara que, você e Kelly, vocês são maravilhosos, tá? Um casal, assim, de grande incentivo, até pro mundo do empreendedorismo, que eu sei que você passou o seu pezinho ali no empreendedorismo, e a Paula também queria falar um pouco disso, mas a gente vai marcar outra vez, gente, calma, ele vai voltar, tem muita pergunta, muito bate-papo ainda, só que o nosso tempo é curto, foi muito rápido. Eu quero te agradecer pela participação, obrigado mesmo por você ter, eu sei que a sua agenda é lotada, eu sei que você não para, mas você colocou esse tempinho pra gente, e gratidão eterna, tá? E seja bem-vindo ao nosso Obrigado, meu irmão. Programa. Obrigado de coração. Tá? E é isso, cara. Você gostou da conversa? Compartilhe, comenta e siga a gente nas redes sociais, tá bom? E deixa onde a gente encontra o OK Multas? OK Multas. Você vai lá no Instagram, @OKMultasRJ. Segue a gente lá no Instagram que tem muito conteúdo bacana. Porque conhecimento é para ser dividido e passado. Valeu? Valeu, gente. Até o próximo episódio. Valeu!